Fala galera, Jesuscope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um dia do nosso vídeo Como eu leio a Bíblia, e eu quero te mostrar hoje um texto sobre crescimento espiritual, e é um texto que está em 1 João, capítulo de número 2. Então vamos lá. Olha só, como aqui é muito pequeno o texto, eu quero te mostrar aqui esse texto. Não sei se você já viu esse projeto, a Bíblia comentada por, e você coloca o seu nome aqui. Eu coloquei o meu aqui, Douglas Gonçalves, mas você pode colocar o seu nome. O que a gente acredita? Que todo cristão deveria ter uma Bíblia comentada por ele. Então aqui tem 50 textos selecionados para você fazer o comentário. Olha que legal, você põe seu nome aqui, tem alguns textos explicativos, tem um método de leitura aqui que vai te ajudar, e os textos. E eu quero estudar com você 1 João, capítulo de número 2, versos 12 ao 14. Então eu vou deixar o link aqui nessa postagem, você pode pedir o seu Bíblia comentada por, e você coloca o seu nome, e a gente entrega em todo o Brasil aí. Então vai estar aqui o link aqui na descrição desse vídeo. Olha que interessante esse texto. João diz assim, filhinhos, escreva vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Então, o primeiro tipo de pessoa que ele coloca aqui, filhinhos. Depois ele diz assim, pais, escreva vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Então, ele coloca os pais. E jovens, escreva vocês porque vocês têm vencido o maligno. Aí ele continua, filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Então eu quero mostrar para vocês sobre crescimento espiritual. O que esse texto está dizendo é sobre 3 tipos de estágios na vida de uma pessoa que está crescendo em Deus. Ele começa falando de filhinhos, que é o estágio inicial, de jovens e de pais. Eu quero ver cada um com vocês. Olha só que interessante. Quando ele fala de filhinhos, ok? Os filhinhos, por que ele usa esse termo? Porque é o início da caminhada cristã. Olha só as características que ele mostra pra gente. Ele diz assim, filhinhos, escreva vocês porque os seus pecados estão perdoados. Então, pecados perdoados por Jesus. Então, a primeira coisa que você compreende quando você começa a caminhar com Deus é que você foi perdoado. E quando você entende isso, você é então um filhinho. E olha o que ele diz depois. Filhinhos, escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Então, nesse primeiro estágio, você conhece a Deus, e Deus se revela para você como Pai. Se você olha em Romanos 8, o que vai dizer? Que você não recebeu um espírito para você, um espírito de escravidão para você outra vez temer, mas você recebeu um espírito de adoção, que clama, Abba, Pai. Então, você começa a conhecer Deus como Pai. Quando os discípulos chegam para Jesus e falam, Senhor, nos ensina a orar, o que ele diz? Orem assim, Pai Nosso. Por quê? Porque é esse primeiro estágio, conhecer Deus como Pai. E aí ele fala então do segundo estágio. Olha só, o segundo estágio são os jovens. E aqui eu vou pintar de azul para você ver a diferença. E olha o que ele diz sobre os jovens. Primeiro, jovens, escreva vocês porque vocês têm vencido o maligno. O que transiciona a pessoa de filhinho para jovem é que ela começa a vencer o maligno. Ela não perde as batalhas agora. Ela começa então a tomar as rédeas da sua vida. Ela começa a controlar agora porque ela está conhecendo a Deus. Então ela começa a vencer o pecado, ela começa a ser constante. E por que ela começa a ser constante? Olha o que ele diz, jovens, escrevi vocês porque vocês são fortes. E por que agora esses jovens são fortes nesse segundo estágio? Porque a palavra de Deus permanece em vocês. Olha só, a palavra
de Deus permanece em vocês. Agora, nesse segundo estágio, a palavra começa a criar raízes dentro de você. A palavra começa a agir em você. Interessante, nesse início aqui, ele ouve a palavra, tal, mas não permanece. Agora aqui começa a permanecer. Por quê? Porque ele começa a praticar a palavra. Por isso que diz que ele é forte, por isso que diz que ele está vencendo o maligno. Porque agora essa palavra começa a ganhar espaço dentro dele, ele começa a praticar essa palavra e então ele começa a vencer. Então qual é a diferença daqui? Como é que alguém transiciona de filhinho para jovem? É na palavra. Gente, é lendo a Bíblia, é meditando na Bíblia, é praticando a Bíblia de tal forma que agora ela permanece em você. Agora, não para aí, tem um terceiro estágio, que ele chama de pais. Olha o que ele fala dos pais. Pais, eu escrevo a vocês porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Então, conhece aquele que existe desde o princípio. Olha o que eu quero que você veja. O que acontece aqui com os pais é que ele começa a aprofundar no conhecimento de quem é Deus. Então, aqui ele é revelado como pai. Sim, essa é a base de tudo. Mas aí você começa a entender que ele é o Criador. Você começa a entender que ele é eterno, que ele é infinito. Você começa a entender o poder dele, a grandiosidade dele. Então você começa a aprofundar no conhecimento de quem é Deus. O pai conhece ainda mais a Deus. Um dia, um menino que eu discipulo, ele falou assim pra mim: poxa, Douglas, eu me sinto mal de, por exemplo, marcar um horário para ter tempo com Deus. Por quê? Porque ele é meu pai. Eu não marco horário com meu pai. Eu falei, então, só que você precisa começar a entender que não é a única revelação que ele é pai. Tem uma revelação também de que ele é médico. E médico, a gente marca horário com o médico. Então começa a expandir ainda mais. Você começa a descobrir que ele é rei, que ele é soberano. Por quê? Porque você está meditando na palavra. A palavra está permanecendo em você e você começa a conhecer mais ainda a Deus. Agora, qual é mais uma característica do pai? É o que o nome diz. Agora eles são pais. Por quê? Porque ele começa a cuidar de um filhinho. Essa é a grande característica. Porque de filhinho ele se torna jovem, de jovem ele se torna pai, e agora de pai ele passa a cuidar de um filhinho. Se a transição de filhinho para jovem é a palavra permanecer em você, e você começa então a se tornar forte e vencer o maligno, a transição de jovem para pais é quando você começa a cuidar de alguém. Além de responsável por você e sua vida, agora você assume o cuidado de um filhinho. Nós estamos aqui, gente. Eu tô aqui, você tá aqui, porque alguém decidiu assumir o nosso cuidado espiritual, decidiu derramar vida sobre nós. Essa é a característica de um pai. Talvez você esteja já há muito tempo aqui. Como transicionar? Como crescer espiritualmente, Douglas? É se você decidir passar a dar vida por alguém, derramar vida em alguém, cuidar de um filhinho até que ele se torne jovem e até que ele se torne pai de alguém, e assim o ciclo continua. Essa é a forma que João nos apresenta de crescimento espiritual. Espero que esse vídeo tenha abençoado você, espero que ele te desperte para você crescer mais e mais em Deus. Eu vou deixar o link aqui da Bíblia comentada para você pedir a sua. Se inscreve no canal, deixa um comentário aqui e curte esse vídeo. O YouTube divulga muito mais quando você faz isso. E também, claro, pega esse link e manda para todo mundo para que outras pessoas sejam abençoadas. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!